Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tenha a bondade de sentar-se. Na verdade, o Evangelho de hoje tem outras parábolas, mas nós optamos pela parte mais breve, até porque a nossa celebração deve ser mais breve, porque estamos reunidos num ambiente que não está fechado, as janelas e as portas estão abertas, mas todo cuidado ele deve ser feito nesse período da pandemia. E quero destacar para a nossa meditação, até para não me alongar, uma parte da liturgia de hoje, que é esta parábola de Jesus. É uma parábola tão conhecida que nós conhecemos já desde a nossa infância, na catequese preparamos. Esta parábola do joio e do trigo. O que seria o joio? Talvez o joio para nós, essa erva daninha, aqui nós conhecemos como tiririca. Não sei se você já viu. Tinha um amigo padre que dizia que ele gostaria que daquela batatinha da tiririca fosse descoberto a cura para uma doença rara. Hoje poderia ser até, para essa pandemia, ele falava até de repente para AIDS, para depois ficarem caçando essa tiririca para diminuir a tiririca no mundo, para diminuir o joio no mundo. Mas não é bem assim. Esta parábola que Jesus conta do joio e do trigo que interagem e que eles querem, na verdade, cortar o joio, o Senhor diz: calma. O problema é o seguinte: quando você vai tirar o joio, no nosso caso aqui falando da praga, da tiririca, se não tirar com cuidado, você pode tirar também o trigo. Então é melhor esperar. Espera, na hora da colheita nós vamos separar. Nós vamos deixar o trigo de um lado e o joio do outro. O trigo será recolhido no celeiro e o joio vai para o fogo. Assim também pode acontecer na nossa vida, no mundo. Nós gostaríamos que Deus viesse e extirpasse o mal no mundo, fizesse uma cirurgia, tirasse a injustiça, tirasse a corrupção, tirasse a maldade, tirasse a fome, tirasse o joio do mundo. Mas nós sabemos que não é bem assim. E se nós olharmos para esta parábola, ele conta que um homem, conta que um homem semeou boa semente no seu campo. Quem é este homem? O próprio Deus. Deus semeia sempre a luz do dia. Quando é que apareceu o joio? Foi semeado pelo inimigo quando? Enquanto todos dormiam. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. Assim também pode acontecer na nossa vida. Nós damos uma cochilada, não só cochilada que nós estamos, nesse período agora da pandemia, parece que tiramos todo o sono atrasado, dos cochilos, mas não é esse cochilo.
Nós podemos cochilar, podemos dormir na vida, deixar que as coisas caminhem, coadunar com o mal. Deixa assim, pode deixar assim. Pequenas injustiças, pequenas corrupções. Nós falamos das grandes corrupções, mas nós não podemos esquecer das pequenas, que muitas vezes, eu já falei aqui, talvez você vai lembrar, eles procuram até na igreja. Padre, não tem como o senhor dar um jeitinho? Eu sei que precisa fazer isso, mas não tem como dar um jeitinho? E assim nós vamos semeando pequenas sementes de joio também no mundo. Falamos das grandes injustiças, das grandes corrupções, mas temos as nossas pequenas e aí elas vão se avolumando. Casiodoro, não sei se você já ouviu falar desse escritor, ele fazendo uma poesia, se colocando no lugar de Deus, ele dizia assim: vós homens, se continuais a cometer injustiça, vou tirar do vosso meio a música. Olha só, você imagina tirar a música? Nós que ouvimos a música, ouvimos rádio, cantarolamos de quando em vez, mas não é assim. Nós gostaríamos que toda a injustiça fosse tirada desse mundo, que todo o mal fosse tirado, mas não é bem assim. Nós temos que cuidar para nós não aumentarmos as injustiças, para nós não semearmos joios. Vamos semear a luz do dia, não enquanto as pessoas dormem, não enganando as pessoas. E aliás, já terminando, falamos do joio e do trigo fora de nós, mas todos nós somos um pouco essa mistura de joio e de trigo dentro de nós. Temos coisas maravilhosas, somos capazes de fazer o ótimo, somos capazes de conquistar nações, mas ao mesmo tempo nós somos capazes de fazer o péssimo. Então vamos cuidar para dentro de nós não ficarmos cultivando o joio, e que no fim, este fim que para nós cristãos é um grande começo, quando chegar a nossa hora, queira Deus que você e eu tenhamos um lugar no celeiro e não no fogo. Muita gente vai para lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.